Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, disse Jesus: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: o dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro. Os discípulos, no entanto, pensaram falasse ele do sono mesmo. Então Jesus abertamente disse: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro seu. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou enfim ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira
está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que agora me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então disse Jesus aos presentes: desatai-o e deixai-o caminhar. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Comovente esta cena que se põe ali em Betânia, lugar em que costumeiramente Jesus estava, e na companhia destes seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. O que acontece? Por que Jesus não fora ali ver o amigo quando ainda doente estava? Por que demorara tanto? Pois bem, queridos, a notícia de que Lázaro estava doente, não foi Jesus imediatamente ao encontro seu. E essa sua demora custou a morte do amigo. E dessa demora, fora Jesus cobrado por ambas as irmãs. Cada uma de si dissera a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, o nosso irmão não teria morrido. É como se dissessem a ele: oh Senhor, ele era teu amigo, teu melhor amigo. Por que não estiveste aqui quando te chamamos? Por que o deixaste morrer? É assim que tu tratas os teus amigos? Talvez por isso, filhos e filhas, seja Jesus ainda nestes nossos dias de poucos amigos, porque sequer poupa Jesus os amigos, os mais próximos, aqueles que ele ama, do sofrimento, da morte. Quanto mais íntimo somos nós de Jesus, mais experimentaremos o peso da cruz. Jesus não engana a ninguém, engana. Ele não disse certa feita, ele não perguntou outrora: quem aqui quer ser meu amigo? Pois se assim tu desejas, vem, pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e segue-me. Ele não disse isso. Dissera Jesus: quem quiser ser meu amigo, tome sua cruz e venha após mim, me siga. Assim dissera ele. E nós queremos ser amigos de Jesus? Não é por isso que cá estamos. Também ele dissera: vós sereis meus amigos se vierdes aqui ajoelhando-vos junto a mim e me adorando. Não foi isso. Ele disse: se quereis ser meus amigos, fazei o que vos mando. E sabemos o que Jesus nos manda fazer, não? Sabemos o que lhe agrada e sabemos aquilo que ele desaprova. Façamos o que a ele agrada. E o que seria isso, senão
que amemos a todos indistintamente e o mal a ninguém façamos. Quão distantes parecemos desse amor que precisamos todos viver e que quer mesmo Jesus o vivamos. E Ele que isso nos pede, viver a Ele primeiro. Sim, pede-nos para que perdoemos os nossos inimigos. E o que fez Ele? No momento mesmo em que era uma ferida só, de alto a baixo, pregado lá na cruz, dissera ao Pai: perdoaste a todos, pois não sabiam o que estavam fazendo. A dor advinda da repulsa, do ódio, da oposição, das maldades, pode muitíssimo bem conviver, coexistir com o perdão. Na hora mesmo em que Jesus essa dor sente, perdoa quem o fere, quem o golpeia. Não esperemos então venha-nos o esquecimento daquela mágoa que temos, do golpe que lá atrás recebemos, para então perdoar. Porque caso isso façamos, o mérito desse perdão não será do coração nosso, será do tempo que nos fez esquecer aquela agressão. Ensina-nos, Jesus, o perdão, quer a todos amemos, quer lavemos os pés dos nossos irmãos e irmãs. Ele que isso dissera aos apóstolos, fizera primeiro. Vós dizeis que eu sou mestre, de verdade sou, e se eu vos lavo os pés, é para que façais o mesmo. Então nós sabemos tudo o que Jesus espera de nós, tudo o que Ele quer de nós. E por que não cumprimos? Porque temos medo de também a cruz sofrer, de por dificuldades passar. Então achávamos que, sendo amigos de Jesus, não sofreríamos oposição, não seríamos golpeados pelos ímpios, maldosos, pelos que não querem viver o Evangelho e também não permitem que outros o vivam. É isso. Para além dessa morte está a ressurreição, e Jesus ressurreto atrai-nos para Ele, para que também lá da sua glória participemos. Mas quem há de participar? Quem aqui, muito intensa e intimamente, viveu com Ele o sofrimento. É isso. Quem não quer se assemelhar ao Jesus gozoso, ao Jesus da alegria, ao Jesus da esperança, então ao Jesus lá deitado na manjedoura, o Jesus já glorioso no céu. Mas quem aceita assemelhar-se a esse Jesus sofredor, o Jesus do Gólgota, o Jesus do Calvário? Quem mais íntimo se põe de Jesus, também nessa condição, a do sofrimento, com Ele participa da sua vitória sobre a morte. O que nos dissera São Paulo, o que escrever a ele aos Romanos: sois aqueles que sofrem a morte, sofreis a morte física, mas o Espírito que habita em vós garante-vos a verdadeira vida. O mesmo Espírito que ressuscitara Jesus é o que habita o nosso ser, é o que está no coração nosso, pois tempos vivos seus somos. Então, esse mesmo Espírito nos leva à ressurreição. Jesus, então, pusera-se ali, junto de Marta e Maria. Sofrera Jesus a morte do amigo? Será que não? Nós ouvimos o relato, ele chorou a morte do amigo. Comoveu-se Jesus, mas dissera que tudo aquilo agora acontecia para que mais pessoas crescem e Deus por isso glorificado fosse. Então não
quer Jesus soframos, não queria ele a morte do amigo. Mas quando por tais situações passamos, aprendamos, ouçamos o próprio Jesus, é para a maior glória de Deus, é para que também nestas oportunidades glorifiquemo-lo, fiéis a Ele permaneçamos. Quantos os que dizem amar a Deus e passam a odiá-lo, quando se sentem por Deus abandonados, esquecidos, quando se deparam com, aspas, a demora de Deus. Mas isso é amor? Onde não mais a nossa mão alcança com vistas a auxiliar o irmão, lá estava e permanece a mão de Deus. O que não mais conseguimos fazer por alguém que agora sofre, embora tudo já tentássemos fazer e muito conseguimos, Jesus faz. Ele alcança onde não mais alcançamos, faz o que agora nossas forças não mais nos permitem fazer. Então, quando o irmão está no seu último suspiro e não mais encontramos jeito para ajudá-lo, sanar a dor, lá está Deus fazendo o que não podemos, tomando para si, garantindo vida àquele que agora sofre parte. Por quê? Porque aquele que crê no Cristo, diz ele mesmo, são palavras suas, mesmo que morra, viverá. Porque o Verbo se encarnou, morreu na cruz e ressuscitou, nós não mais vivemos a segunda morte. Só a teremos caso aqui a Jesus rejeitemos, dele nos afastemos, e o nosso afastamento se dá pelo pecado, é sabido. Que morte é essa? Ou seja, Jesus não veio aniquilar a dor, ele não veio anular a morte, veio remir-nos por meio dela. Então ainda sofremos a morte aqui, neste mundo, mas a segunda morte, que consistiria na morte eterna, de não mais nos aproximar de Deus, porque aqui afastados fomos pelo pecado original, essa morte só conheceremos se dissermos não à salvação, se nos opusermos ao Cristo, se não vivermos aquilo que Ele diz para que vivamos. Compreendem? Então continuamos a ter a morte aqui, como consequência do pecado, mas vencido que fora o pecado por Jesus, temos agora, porque Ele nos mereceu o céu, a chance de estar lá, vendo a Deus, desfrutando da sua visão beatífica. A ressurreição de Lázaro, então, é o sinal legível e visível do amor e da bondade de Deus para conosco. Sabem disso? Porque qual a frase dita por Jesus a Lázaro, morto há 4 dias, estando ele lá no túmulo, naquele sepulcro? Lázaro, vem para fora. Notem, Jesus, a igreja, dizem ao catecúmeno, àquele que se prepara para o batismo, assim como a nós, quando caímos em pecado, vem para fora. José, Antônio, Maria, Augusto, vem para fora. É o que Jesus diz no dia do batismo nosso, pelos lábios da igreja, Ele assim o diz. E assim, cada vez que caímos, em razão do pecado que praticamos, vem para fora. E aos que nos circundam, Ele diz o que dissera àquela multidão que ali no momento da ressurreição de Lázaro se fazia presente. O que? Desatai-o, deixai-o caminhar, olhem. Então Ele não só se dirige
a mim e a você, quando das nossas guerras, assim como no dia em que batizados fomos, como ele fala à família ao nosso redor: desatai-o, desataia, permiti, caminhe, deixai-o ir, porque não basta estar vivo. Quantos são os que caminham com os olhos vedados, com os pés e mãos atados? E isso não é viver, é? Deus quer que vejamos o que Ele nos põe diante de nós, e quer que fechemos os nossos olhos para aquilo que nos é nocivo, nos corrompe e nos ameaça, pois podemos perder a salvação caso para isso olhemos e por tais realidades nos apaixonemos. Pelo pecado, por exemplo, porque há quem prefira permanecer no interior do sepulcro, dentro do túmulo. Não nos acostumemos com essa treva, não nos acostumemos com a solidão do pecado, com a escuridão desse nosso sepulcro. Atendamos a Jesus que nos diz: vem para fora, e caminhemos desenvoltos na sua direção, e vejamos as maravilhas que Ele nos põe, para que um dia também contemplemos o céu que Ele nos mereceu. É simples assim, filhos e filhas. Que este tempo quaresmal seja o momento do mergulho realmente dentro de nós, possamos nos encontrar lá dentro do túmulo, e não aceitando esta condição, ouçamos a voz que vem de fora. É o próprio Jesus que, sendo luz, quer nós o vejamos e esta luz reflitamos. É tão difícil assim compreender isso. Aderir a Jesus não é nada fácil, é algo exigente. O amor dói. Há pouco, numa entrevista que dera o padre Júlio Lancelotti, ele dissera: certa feita levei um menino que conheci na rua, morando na rua, pobre, desvalido, como que abandonado, para a igreja que conheço, para a comunidade onde atuo, e o pus diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Todos conhecemos esta imagem, não? O Jesus que traz assim no peito o seu coração, com aquela chama sobre ele, que representa o amor que sobre nós se derrama. Pois bem, quando o menino ali diante desta imagem se colocou, perguntou ao padre: por que o coração dele está para fora? E o padre lhe respondeu: porque o coração de Jesus não lhe cabe no peito, Ele o entrega a nós. E o menino não parou naquela primeira pergunta, disse ele: e isso dói? Dói ter o coração fora do peito? E a resposta sabemos: dói. Amar dói, ou não é verdade? Seria muito mais fácil para a mãe abandonar o filho que está doente. Ela não o vê sofrer e não sofre com ele, mas por amor, ela sobre ele se debruça e cuida, e permanece com ele. É amor. E dói ver pessoas sofrendo hoje de fome. A campanha da fraternidade tem esse ano esse tema: fraternidade e fome, e o lema: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou será que não dói ver o irmão faminto? Não dói contrariar a uma multidão que o quer morto, expurgado, fora das cidades, além muros, onde os olhos dos ditos homens mais santos, puros, poderosos, não o enxergam? Não nos dói vê-lo assim sofrer, esquecido, como que anulado, morto nesses todos os corações?
Jesus ensina-nos, dá-nos os meios, quer nos santos, não percamos tempo.